Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai atacar um problema que, olha, todo mundo que já mexeu com uma planilha gigante conhece bem: o caos. Ah, sim. Sabe, aquela planilha de vendas que tem o nome do cliente, o endereço, o telefone, produtos, preços, tudo repetido em centenas, talvez milhares de linhas. Sim. E aí mudar um simples telefone vira uma operação de risco. Exato. Excluir um pedido pode apagar o único registro de um cliente. É uma bagunça esperando para acontecer. É a famosa planilha do pânico, um monstro que cresce sem controle e em algum momento alguém vai cometer um erro que vai corromper tudo. É, assim, quase inevitável. Perfeito. Então, hoje, a gente vai pegar essa planilha do pânico e entender como transformá-la passo a passo numa estrutura de dados robusta e confiável. E para isso, vamos usar umas regras de engenharia chamadas de normalização de dados. Certo. A nossa fonte é um guia bem direto ao ponto chamado Normalização de Dados, Formas Normais e Dependências. A nossa missão aqui é entender como essas regras, que parecem tão teóricas, são, na verdade, a cura para essa dor de cabeça dos dados bagunçados. Ok, vamos desempacotar isso. Bom, o guia começa pelos objetivos. Eu acho que é o lugar perfeito para a gente começar. Porque antes de aprender a regra, você tem que entender a dor que ela cura, né? Faz sentido. O primeiro objetivo é o mais óbvio: reduzir redundância. É simplesmente para descrever a mesma coisa várias e várias vezes. Certo, mas sendo um pouco advogado de diabo aqui, armazenamento hoje em dia é ridiculamente barato. Salvar o nome São Paulo 1 milhão de vezes não vai quebrar o banco de ninguém. Essa preocupação com o espaço ainda é, relevante? Essa é uma ótima pergunta e é o ponto que engana muita gente. O problema principal da redundância não é mais o espaço em disco, é o risco. O risco. O risco nos leva diretamente ao segundo objetivo, que é o mais importante de todos: eliminar anomalias. Anomalias são basicamente erros bizarros que acontecem quando você tenta inserir, atualizar ou apagar dados. E como a redundância causa esses erros na prática? Dá para dar um exemplo? Vamos a um exemplo concreto. Imagina um e-commerce onde o endereço do cliente está replicado em cada pedido que ele já fez. Ok. O cliente se muda e atualiza o endereço no outro perfil. Um bug no sistema ou um processo mal feito faz com que só os pedidos futuros usem o novo endereço. Ah, já vi onde isso vai dar. Pois é. Dias depois, o cliente pede a devolução de um item de um pedido antigo. O sistema de logística consulta aquele pedido antigo, pega o endereço antigo e envia a etiqueta de devolução para a casa errada. Caos. Um erro de um byte que custa dinheiro de verdade, frustra o cliente e gera um chamado de suporte. É esse tipo de caos que a normalização foi criada para prevenir. É uma anomalia de atualização. E o terceiro objetivo, garantir a integridade, é a consequência natural dos dois primeiros. Se você não tem redundância e previne anomalias, seus dados permanecem corretos, consistentes. A informação no banco de dados passa a ser confiável. Exato. Entendi. A organização não é por estética, é por segurança. Mas o guia menciona que essa organização toda tem um preço, que existe um trade-off com o desempenho. Como assim? Pensa na nossa planilha. Para normalizar, a gente a quebra em várias tabelas menores e lógicas. Uma para clientes, uma para produtos, uma para pedidos. Cada uma com a sua responsabilidade. Isso. Isso é fantástico para escrever dados. Para cadastrar um cliente novo, você mexe em um único lugar. Para atualizar um preço de produto, um único lugar. É cirúrgico. Parecia ótimo. Onde está o problema? O problema aparece na hora de ler. Quando seu chefe pede um relatório de quais clientes, de quais cidades, compraram quais produtos no último mês, a informação está espalhada por todas essas tabelas. Ah, entendi. Para responder essa pergunta, o banco de dados precisa fazer uma operação complexa de juntar tudo de novo, os famosos joins. Que podem ser lentos. Com milhões de registros, essas junções podem ficar lentas e exigir muito do servidor. Então, o trade-off é este: a normalização otimiza a integridade e a escrita, mas pode tornar a leitura agregada de dados mais lenta. É uma escolha de engenharia. Faz todo sentido.
É uma escolha sobre qual operação é mais crítica para o seu sistema. Bom, vamos então para a faxina. O guia explica que a normalização é um processo em etapas, as formas normais. E para chegar na terceira, tem que passar pela primeira e pela segunda. Vamos começar com a base. A primeira forma normal, a 1FN. A palavra-chave, segundo o material, é atomicidade. Atomicidade é a regra mais intuitiva. Ela diz que cada caixinha, cada célula da sua tabela só pode ter um valor e esse valor tem que ser indivisível. Ok. Pensa no nosso exemplo da planilha. Você não pode ter uma coluna dependentes e preencher com Ana, Carlos, Pedro. Isso é um valor múltiplo. A famosa gambiarra de colocar valores separados por vírgula. Exatamente. O correto pela 1FN seria criar uma outra tabela só de dependentes e cada um teria sua própria linha associada ao funcionário. Certo. O mesmo vale para outra prática comum, criar colunas como telefone 1, telefone 2, telefone 3. Isso é um grupo de repetição e também viola a 1FN, porque você está tentando forçar múltiplos valores na mesma linha. Um fato, um lugar. Isso. E por fim, a 1FN exige que cada linha seja única, o que nos força a definir uma chave primária, um identificador único para cada registro. Ok. A primeira faxina parece ser a básica. Garantir que cada caixinha da nossa tabela tenha uma coisa só, um dado atômico, e que cada linha seja identificável. Mas sinto que isso não resolve tudo. Não mesmo. Na nossa planilha do caos, mesmo com tudo atômico, eu ainda teria o nome do município e o nome do estado repetidos toda vez que alguém da mesma cidade fizesse uma compra. Isso ainda soa redundante e arriscado. Como a gente resolve isso? Você tocou no ponto exato. É aí que entra a segunda forma normal, a 2FN. A 1FN arruma a estrutura da célula. A 2FN começa a arrumar a estrutura da tabela inteira, combatendo um problema chamado dependência funcional parcial. Confesso que só o nome já assusta um pouco. O que é essa dependência parcial? O nome é técnico, mas a ideia é simples. E aqui vem a dica de ouro do guia. A 2FN só é uma preocupação quando sua chave primária é composta. Ou seja, formada por duas ou mais colunas. Exato. A dependência parcial acontece quando alguma coluna na sua tabela depende de apenas um pedaço da chave e não da chave inteira. O exemplo do IPTU no guia ajuda a clarear isso, né? É perfeito para isso. Imagina uma tabela para registrar pagamentos de IPTU. A chave que identifica unicamente um pagamento poderia ser CPF contribuinte, COD município. Você precisa das duas informações. Certo. Agora, imagina que nessa mesma tabela você decide colocar uma coluna nome município. Pensa bem, o nome do município depende do COD município, certo? Sim. Mas ele não tem absolutamente nada a ver com o CPF da pessoa. Ou seja, nome município depende de apenas uma parte da chave. Isso é uma dependência parcial. E qual o problema prático disso? A redundância e o risco de anomalias de novo. Se o nome de um município mudar por lei, você teria que encontrar e atualizar todas as linhas de todos os contribuintes daquele município. Um pesadelo. Nossa. A solução da 2FN é: tire o nome município daí e crie uma tabela separada de municípios, onde a chave é COD município e a outra coluna é nome município. Simples e sem repetição. Ah, então a dica de ouro é uma baita de um atalho. Se eu estou olhando uma tabela cuja chave primária é simples, tipo um ID usuário, Exato. eu nem preciso me preocupar com a 2FN. Ela já passou no teste por padrão, porque não existe parte de uma chave única. Exatamente. Isso simplifica 90% das análises no dia a dia. Legal. Ok, então já separamos os municípios na sua própria tabela. Mas olhando a minha planilha de funcionários, eu vejo outro problema. A chave é ID funcionário, uma chave simples. Certo. Nela eu tenho a coluna ID departamento e também nome gerente departamento. Se o gerente de um departamento muda, eu tenho que sair caçando todos os funcionários daquele departamento para atualizar o nome do gerente em todas as linhas. Isso parece o mesmo tipo de problema, mas a 2FN não se aplica porque a chave é simples. O que está acontecendo aqui? Uma normal, a 3FN.
O alvo dela é a dependência transitiva. Transitiva. Se a 2FN lida com dependências em parte da chave, a 3FN lida com dependências em colunas que não são a chave. Dependência de segunda mão, então. Tipo um telefone sem fio. É uma ótima analogia. Na sua tabela, o nome gerente departamento não depende do ID funcionário, ele depende do ID departamento. Certo. E o ID departamento, por sua vez, depende do ID funcionário. Então você tem uma corrente. ID funcionário leva ID departamento, que leva a nome gerente departamento. Uma dependência indireta. Isso, transitiva. A 3FN proíbe isso. A solução é a mesma de antes. Crie uma tabela de departamentos e coloque o nome do gerente lá. Entendi. A regra geral parece ser: cada informação deve estar numa tabela que descreve aquele assunto específico. Informação de cliente na tabela de cliente, de produto na de produto, de departamento na de departamento. É a essência da coisa. E tem outra violação de 3FN muito comum que o guia aponta: campos calculados. Ah, sim. Se você tem uma tabela de itens de pedido com quantidade e preço unitário e decide criar uma coluna valor total, que armazena a multiplicação dos dois, você está violando a 3FN, porque o valor total não depende diretamente da chave do item do pedido, ele depende de duas outras colunas na mesma linha. Ele é, no fundo, redundante. Exato. O correto é não armazenar esse valor, mas calculá-lo sempre que for necessário na hora da consulta. A 3FN, no fundo, diz: cada atributo não-chave deve fornecer uma informação sobre a chave inteira, e nada mais além da chave. O guia ainda menciona rapidamente umas formas mais avançadas, como a FNBC, a quarta e a quinta. A gente precisa se preocupar com elas no dia a dia? Olha, na prática, para a grande maioria dos sistemas, não. A forma normal de Boyce Code, a FNBC, é basicamente uma versão mais rigorosa da 3FN, que resolve uns casos bem raros com chaves múltiplas. E as outras? A 4FN e a 5FN lidam com anomalias ainda mais exóticas. Eu diria que se um time garantir que suas tabelas estão na 3FN, 99,5% dos problemas de integridade de dados estarão resolvidos. Certo. Então nós fizemos todo esse trabalho. Limpamos as células com a 1FN, separamos as tabelas para eliminar dependências parciais com a 2FN e transitivas com a 3FN. Nossa planilha do pânico virou um conjunto de tabelas organizadas e eficientes. Existe alguma situação onde a gente queira, de propósito, fazer o caminho inverso e bagunçar tudo de novo? Parece loucura, né? O guia chama isso de desnormalização. E é uma técnica estratégica e muito usada. A desnormalização acontece principalmente em ambientes de business intelligence e data warehouses. São sistemas projetados não para registrar transações do dia a dia, mas para analisar grandes volumes de dados e gerar relatórios complexos. Então a gente está voltando para aquele trade-off de escrita versus leitura. Exatamente. Em um data warehouse, a prioridade absoluta é a velocidade da leitura. Ninguém se importa se a escrita é um pouco mais lenta ou se ocupa mais espaço. O que importa é que quando o analista pede um relatório, ele sai em segundos, não em minutos. E para isso? Para conseguir isso, você quebra as regras de propósito. Você junta tabelas, cria redundância controlada e pré-calcula totais, tudo para evitar aqueles joins caros na hora da consulta. Você cria uma versão, otimizada para a leitura dos seus dados. Isso conecta tudo de forma muito clara. E por falar em clareza, a seção de pegadinhas de prova do guia é fantástica para ver onde o pessoal costuma errar. A primeira é sobre a chave estrangeira. Sim, é um erro clássico. Muitos acham que ter uma chave estrangeira em uma tabela afeta a forma normal dela. E não afeta. Não afeta. A chave estrangeira é só um link, um apontador para outra tabela. A análise da forma normal de uma tabela olha exclusivamente para as dependências entre as colunas dentro daquela mesma tabela em relação à sua própria chave primária. A segunda pegadinha é a confusão entre dependência parcial, da 2FN, e a transitiva, da 3FN. A distinção é a chave para entender tudo. É só se perguntar: essa coluna depende de quem?
Se a resposta for de um pedaço da chave primária composta, o problema é parcial, viola 2FN. Certo. Se a resposta for de outra coluna que não faz parte da chave primária, o problema é transitivo, viola 3FN. A origem da dependência define tudo. E a terceira, que já falamos, é a dos campos calculados. É bom reforçar. Armazenar um valor que pode ser derivado de outros é uma violação da 3FN. Com certeza. E eu adicionaria uma quarta pegadinha, que é a mãe de todos os problemas. A tabela tudo em um. A planilha do pânico original. É o design que nasce dela. Eu já vi sistemas reais onde, para anonimizar os dados de um único cliente para cumprir LGPD, os engenheiros precisavam rodar um script que varria 15 milhões de registros na tabela de pedidos para apagar o nome e o endereço. Meu Deus! Uma operação que deveria ser instantânea, apagar uma linha na tabela de clientes, levava horas e arriscava travar o banco de produção. Tudo porque alguém lá no início achou que uma tabela só seria mais simples. Esse exemplo é assustador e muito ilustrativo. Para fechar, vamos fazer uma recapitulação rápida, associando cada forma normal à sua palavra-chave, para fixar. Primeira forma normal, 1FN. Atomicidade. Uma coisa por célula. Sem listas, sem vetores. Segunda forma normal, 2FN. Fim da dependência parcial. Todas as colunas dependem da chave primária inteira, não de um pedaço. Terceira forma normal, 3FN. Fim da dependência transitiva. As colunas dependem diretamente da chave e não de outras colunas no meio do caminho. E o resumo do guia ainda traz aquela dica final sobre o trade-off. Sim, vale a pena repetir sempre. Normalize para sistemas transacionais, onde a escrita segura e a integridade são reis, o e-commerce, o sistema bancário. Desnormalize para sistemas analíticos, onde a leitura rápida e os relatórios são os reis, o Data Warehouse, o sistema de BI. São ferramentas diferentes para problemas diferentes. Exatamente. No final das contas, o que essa nossa análise mostra é que a normalização não é um exercício acadêmico chato. É um kit de ferramentas de engenharia criado para resolver problemas muito práticos e dolorosos de consistência e confiabilidade de dados. É sobre construir sistemas que não quebram com o tempo. É isso mesmo. E o mais importante é sempre focar no porquê de cada regra, na dor que ela cura. Como você entende o caos que as anomalias podem causar, as formas normais deixam de ser regras arbitrárias e se tornam suas melhores amigas na hora de modelar um banco de dados. E, sabe, isso levanta uma questão importante. Qual seria? Todo o nosso material e nossa conversa focou no universo dos bancos de dados relacionais, onde essas regras nasceram e são lei. Mas o mundo de hoje vê um crescimento explosivo dos bancos de dados NoSQL, que são, por natureza, desnormalizados. Eles armazenam documentos JSON flexíveis, com dados aninhados e, sim, muita redundância. Certo. A questão que fica para a gente refletir é: os princípios fundamentais por trás da normalização, o desejo de reduzir redundância e evitar anomalias, ainda são relevantes nesse novo paradigma? Ou, para ganhar a flexibilidade e a escala massiva que a internet moderna exige, a gente está simplesmente aceitando um novo conjunto de compromissos e talvez inventando novos tipos de anomalias para resolver novos tipos de problemas?